Rapaziada, boa tarde a todos aí. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui. É uma live, tô ao vivo. Só que a diferença é que eu fiquei repercutindo, né? Eu fiquei vendo todas as repercussões ontem. E, cara, uma coisa que eu gostaria muito é que o de placa não tivesse nenhum problema com esse vídeo, porque a gente tá usando ali parte do conteúdo do de placa. Ano retrasado eu participei 2 vezes do programa. 2 vezes. Foi Palmeiras e Santos. Fui bem recebido lá pela TNT. Eu acho que dentre os programas que a gente tem de análise é um bom programa. Isso daqui é importante a gente deixar claro. E essa dinâmica que eu estou trazendo para cá, ela vai fazer o quê? Ela vai vocês que estão aqui, ó, o Jamil, a rapaziada que está chegando, tá? Todos vocês aqui que são seguidores, né? Que não são necessariamente primes, vocês estão aparecendo lá no vídeo do YouTube. Ou seja, nós temos aí o chat do YouTube e agora nós temos esse chat em tela, que é quem está comigo enquanto eu estou fazendo essa gravação. Primeiramente, quem estiver chegando no vídeo, vou pedir o like, compartilhamento e sua opinião. E quem está aqui no ao vivo, vai comentando, porque você vai estar aparecendo lá no vídeo do YouTube, né? Ou melhor, aqui no YouTube. Então, rapaziada, esse programa trouxe uma crítica, que eu sei que é uma crítica, que ela divide opiniões, tá? Mas, no meu ponto de vista, ela é extremamente pertinente, a crítica. Porque ontem eu passei na live do Massini e vi o Massini daquele jeitão dele educado, falando: não, o Abel não me tratou mal, etc e tal. Passei em todos os canais, isso me custou e dormi 4h30 da manhã. Passei no Turma do Amendoim, passei no canal do Zé. Eu vi como todo mundo repercutiu. Peço desculpas esse barulho de obra, que esse horário é assim, não tem como eu gravar com a certeza que não vai ter nada, porque em volta aqui são indústrias onde eu moro, né? Tem, na verdade, não indústria, mas grandes empresas aqui. Então esses barulhinhos eles vão acabar aparecendo aí. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto para não aparecer tanto, mas vai acabar aparecendo porque é um barulho de serra. Com certeza vai aparecer um pouco aí na gravação. Então, rapaziada, eu passei em todos os canais e vi as críticas. As críticas elas foram praticamente as mesmas. Quando a gente vê que a crítica da imprensa foi a mesma do torcedor, foi a mesma da mídia alternativa, é porque tem crítica a ser feita. E isso não tem que ferir ninguém, isso não atrapalha o jogo da volta, isso só acresce pra gente um debate que o Abel ele precisa compreender que existe esse debate, que esse debate ele é válido, tá? Então, o programa de placa, tá, da TNT Sports aqui, eles repercutiram, eu vou deixar a minha inscrição, provavelmente eu sou inscrito lá pelo meu perfil pessoal, eu tenho o perfil do InstaVerde, não importa o que diga, o meu perfil pessoal que eu acompanho aqui. Não tô com o YouTube Premium, tá? Então, assim, pode acontecer aí de ter aqueles anúncios aí no meio do vídeo, mas daí também é o de menos, tá? Vamos pegar esse trecho aqui do programa. Quem quiser assistir o programa inteiro, passa lá, é o de placa de ontem, só você colocar na aba de ao vivo deles. Aí você vai direto pro programa de ontem. E o minuto que eu tô reagindo é o 12h47, tá? Caso você queira ver. Então vamos começando. Conto com a participação de vocês aqui embaixo, tá? E aí no YouTube deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho. Vamos lá. Tem alguma explicação? Óbvio que passa muito pela questão do sistema defensivo. Você tem um sistema defensivo sólido. Mas qual que seria o principal fator? É muito mais do que um time bom? É muito mais um time bem treinado do que um time bom? Aí eu faço pergunta para os dois. Então, eu acho que o Abel potencializou muita gente ali no Palmeiras, mas em alguns pontos ele ainda é muito cabeça dura. O Vessi disse que acha que ele não entrou para empatar, mas para mim a escalação dele e mais do que a escalação, o sistema também mostrou que ele estava muito preocupado com o sistema defensivo. Porque se ele não tivesse preocupado, era simples de resolver. Ele poderia ter colocado o Endrick centralizado, continuar com o Arthur ali na direita e o Rony na esquerda, ou então fazer com que o Endrick jogasse na ponta. Porque o que aconteceu? O Palmeiras não conseguiu ter profundidade, o Veiga toda hora que espetar para a área ou centralizar, batia a cabeça com o menino. Você pode ver que em vários momentos O menino para mim foi o pior. Um marcador conseguia marcar os dois de tão próximo que eles estavam, de tão bater a cabeça que eles estavam. Então acho que o Palmeiras vem de uma temporada em que não é tão absoluto quanto nas outras que fez. Em temporadas em que mostra que o elenco ficou mais curto ainda do que nas outras temporadas, não teve reposição de algumas peças. O Abel também é um cara que não aceita ficar com qualquer jogador ali. Pelo que a gente sabe, os jogadores que apresentaram algum problema, principalmente extra-campo, ele
mandou embora, não importava o que poderia render ali ou não, e aí é uma questão dele. Então acho que Mas ele deu principalmente... chance, né, esses Não, jogadores. Né? sim, e aí é uma questão dele de achar que não pode mais recuperar o jogador, sabe? Tipo, já te dei uma, já te dei duas, não posso mais te recuperar, vai embora. Tem treinador que tem um pouco mais de paciência. Por exemplo, o menino, ele É o famoso recuperar. não me ajudou a te ajudar, né? Exato, Quem mas quer rir tem que fazer rir. tem perfeito. treinador que fica com o cara ali e boa. Mas o Abel não é esse cara, ele prefere um elenco que esteja mais com ele, mais ali fechado na ideia e no trabalho curto, do que ficar com jogadores que ele tenha que bater muito na tecla de recuperar. Mas acho que principalmente nessa temporada o elenco curto tem pesado bastante. Aqui é o primeiro ponto, tá, rapaziada? Sim, o elenco curto pesou. Isso é uma questão que a gente precisa debater. Esse é o primeiro ponto. Caso eu não ache exatamente o ponto crucial, eu vou colocar via áudio aqui assim, ó, pra gente ir escutando, tá? Porque o pessoal mandou lá no nosso grupo, e esse aqui é um ponto a ser debatido, que eu tô vendo os comentários, esses comentários estão indo para vídeo, e eu também já vou colocar a minha opinião. Acho que muitas das tomadas de decisão que o Abel fez foi em conjunto com quem? Com a diretoria. E essas tomadas de decisão faz com que, inclusive, ontem o Zé Rafael saia machucado de campo. Eu acho que ele joga a volta, eu acho que não vai ser nenhuma lesão que vai tirar ele da volta, mas poderia. E numa ausência do Zé Rafael, quem é que joga? Por conta desse bendito elenco curto, a gente não teria com quem jogar, entendeu? Então a gente tem aqui esse outro trecho do programa, caso eu não consiga achar exatamente aqui, tá? Nós temos aqui, beleza? E aí eu vou colocando aqui no áudio e não vai interferir em nada. Vamos seguir aqui, vou pedir para vocês deixar o like, a sua inscrição ajuda muito aqui, tá? No YouTube, e o compartilhamento das ideias, tá? Eu já vou também pro chat aqui. Vamos ver o que... teríamos o Jailson, exatamente isso. Um jogador que mostrou que não tem potencial para ficar no Palmeiras. Outros jogadores com potencial maior foi desligado. Eu vou citar o Merentiel. Desligar o Merentiel com a facilidade que a gente desligou e manter o Jailson com a bravura que a gente manteve, isso não se explica. Isso realmente não se explica. Explica por uma coisa. Infelizmente, pela ausência das contratações, que elas não foram feitas, né? E isso explica. Vamos lá. Assim, só antes do Wallace, por que eu acho que ele não entrou para empatar? Porque ele modificou o que não estava funcionando. Do Arthur, você disse? Exatamente. Estava o Arthur na esquerda e estava claramente não funcionando, todos nós apontamos isso. Ele tentou mudar. E ele tentou mudar ao mesmo tempo, passando o Arthur por uma posição do lado direito, mas que não funcionou, os dois atacantes, e ainda tentou fortalecer o lado forte do Boca, que era dobrando o lateral em cima do Barco, e também não deu certo. O Barco foi o melhor jogador em campo. Que jogador, hein? O Barco foi o melhor jogador em campo. Jogador, cara. É um que tá, pelo visto que a gente tá vendo, tá indo pro Brighton. Mais um que o Brighton vai pegar no... Esse time vai contratar um jogador que provavelmente vai vender posteriormente pro City, pro United e por aí vai. Porque é um baita jogador. A gente tinha avisado sobre o Barco. É um baita jogador. Jogador que joga com a perna solta. O Gabriel Menino tem que soltar mais a perna dele, tem que correr, tem que realmente chamar o jogo. Ontem, infelizmente, a gente viu a diferença de um excelente meio-campista para um meio-campista pregado. O Gabriel Menino, ele se tornou, depois que chegou ao profissional, um meio-campista muito mais de contenção do que de armação. O Gabriel Menino se esconde em jogo. Se esconde. Claro, teve uma participação muito boa lá no começo do ano, melhorou bastante perto do que ele estava sendo criticado, mas ainda assim se esconde em campo, né? Vinho aqui, daqui a pouco vai, enfim. Então acho que ele não entrou para empatar. Acho que as soluções que ele tentou, todas deram errado. Tá, daí... Que faz parte do jogo. Mas eu acho que mas aí durante o jogo ele falou, opa, peraí, então é o seguinte, o empatezinho tá legal. Aí durante o jogo você acha que de repente ele entendeu que o empatezinho era bom? Cara. Eu achei que ele não teve tantas soluções. Desculpa, você colocar o Endrick aí, a gente vai falar sobre isso, que é um absurdo, tá? É um absurdo colocar um moleque faltando 5 minutos, não põe. Vai colocar 5. Colocou porque o Mike sentiu, né? Não foi porque dessa vez porque o Mike sentiu, senão ele nem teria colocado. Senão ele nem teria colocado. Não tem tanta crise assim, não, mano. Ele botou 2 para queimar tempo. Queimar tempo, ele não é. Ele não põe. Não, mas mas não põe de jogo. Queimar tempo. Aí o juiz vai colocar mais. Não, Queimar vai tempo, colocar. imagina. Cara, eu acho Não que cai nessa conversa. eu acho que o Palmeiras fez um jogo. E aí, rapaziada, eu vou estar com o microfone aberto. Esse é o trecho que eu queria mostrar aí da tomada de decisão. E esse aqui é o trecho onde a menina aqui, a comunicadora, eu não sei o nome dela, então quem puder coloca aí nos comentários aqui, ó, no chat. Ela puxa uma crítica mais acentuada. É muito difícil de falar assim, pô, não é a mídia anti. Dessa vez não é não. Dessa vez não é não. Se liga nas críticas aqui,
eu vou colocar pelo vídeo, porque eu não sei o tempo exato que isso tá no programa. Vamos lá. Então, o que eu não entendo é que o Rony, nas convocações aí, nas últimas convocações da seleção, ele em tese entrou como ponta, né? Em tese entrou como ponta. Foi colocado como Então, acho que não tem problema nenhum do Rony jogar como ponta e o Endrick centralizado. Mas só pra colocar aqui, Obrigado, rapaziada. Giovana, eu não sabia o nome. Tamo junto. Me incomodou muito esse tom dele com o repórter. Me incomoda, assim, porque desnecessário. parece um tom de superioridade que não me agrada, sabe? Parece que ninguém pode questioná-lo. E é uma dúvida genuína. O torcedor quer saber o que ele vai fazer para solucionar esse problema. Porque até agora as escalações que ele propôs, nesses últimos jogos que o Dudu se machucou, não deram certo. E o torcedor tá desesperado, o torcedor quer saber o que vai acontecer. E aí ele responde de uma forma como se ele tivesse inventado o futebol e ninguém pudesse o questionar. E não, o time dele não tá funcionando, ele tem que entender isso. E aí é sempre culpa de alguma outra coisa, né? E sempre ele sabe o que fazer. Então, se sabe o que fazer, faça e dê certo, porque não é isso que a gente tá vendo. Eu acho que tem que colocar o Endrick assim, mas a idade, né? Ele fala um negócio de idade. Quantos anos o Barco tem? O Barco acabou de fazer 19 anos, foi o cara que mais destruiu ele ontem. E ele... Até que horas? Mas o Endrick é jovem. Mas não é isso que o campo do Endrick mostra. Ele não foi super importante num momento em que o Palmeiras quase se complicou diante do Água Santa? Não só o Água Santa, contra o Flamengo também. Quanto o Flamengo, não existia problema nenhum em usar o Endrick no começo da temporada. E era uma temporada que começava com disputa de título, cara. O Endrick deu um chapéuzinho no Everton Ribeiro, sofreu um pênalti e jogou bem naquela partida. Na partida contra o Água Santa, o Endrick jogou muito mais fora da área do que dentro dela. Podem pegar. Essas críticas, elas são válidas ao Abel. Elas são válidas, elas não são críticas destrutivas. O pessoal tem que entender isso. O palmeirense, nesse momento, infelizmente eu vou usar a frase proibida. O palmeirense precisa entender isso, que não são críticas destrutivas isso daqui. Isso aqui são críticas construtivas, são as críticas que o Abel pede para ser feita. Críticas sobre o futebol. E ontem, na coletiva, ele foi questionado sobre futebol. E ele ficou muito bravo, além do tom, além do normal, né? Respeito muito, gosto muito do trabalho do Abel, mas ele, em alguns momentos, ele tá se perdendo já. Cara, assim, eu confesso que... Eu sempre falei isso, né, do Endrick, né? Eu tô pedindo o Endrick e vocês estão aqui, né? Que eu até brinco, né? Eu crio um personagem aqui um pouco mais chatão em relação ao Endrick, né? Mas, cara, se não tá dando certo, você tem que colocar o moleque pra jogar. Como é que você vai saber se dá certo ou não se você não bota? Não vai saber. Mas ele não gosta de jogar na ponta, o Rony não gosta. Por que você colocou o Arthur na direita? Você gosta que o Arthur na esquerda? Você acha que o Arthur joga bem? Lá, você testou, você viu que não deu certo. Tem que fazer com outros também. Esse foi o momento que o Massini poderia ter questionado o Abel, uma vez que o Abel deu a palavra para ele. Só que o Massini foi elegante. Porém, tanto o questionamento do Rony na seleção brasileira ter jogado aberto, quanto o questionamento dele ter colocado o Arthur na esquerda. Então quer dizer que determinados jogadores, quanto o questionamento do Rony ter sido contratado como ponta. Então dá sim pro Abel mexer nesse time, cara, dá sim. Dá sim. Não vai se tornar o melhor time do mundo. Esse aqui é o segundo trecho que o pessoal colocou no nosso grupo. O programa é o de placa, tá? E assim, rapaziada, eu queria saber a opinião de vocês, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários, mas só para finalizar aqui a gravação do vídeo, tá? Porque a gente tá num ao vivo aqui. No meu ponto de vista, quando o Dudu machucou, o Abel, ele externou a importância do atleta. Ele era um dos poucos quebradores de linha desse elenco. Os outros quebradores de linha são da base, que é o Kevin principalmente, e o Luiz Guilherme, que é um jogador de transição rápida, o Luiz Guilherme, e o Kevin é um jogador de quebrar linha. Também faz a transição rápida, mas é um jogador mais que vai tentar fazer essa quebra de linhas com a bola no pé. Existe uma diferença de característica do Luiz Guilherme para o Kevin, eu inclusive acho que eles se completam. Não estou pedindo que os dois sejam titulares, longe disso, que me parece o Abel bem incomodado com essa situação, no sentido de cobrar os moleques de titular, não é isso. Mas existe sim um jogador, que é o Endrick, que foi colocado em campo, que foi aos poucos, né, no começo do ano, jogando e adicionando sua importância, e de uma hora para outra chegou o Arthur, é só a gente lembrar como foi, chegou o Arthur pegou a titularidade, estava jogando bem lá na ponta direita, fazendo gols inclusive, aí veio a lesão do Dudu, mas a lesão do Dudu externa o quê? Quando você olha para o banco de reservas do Palmeiras ontem, as opções do nosso banco ontem eram opções terríveis, cara, opções mais experientes. E aí nós tínhamos ali como melhores opções os moleques e o Flaco Lopes, que é um jogador que foi caro, mas que não tem a confiança, talvez, da comissão do treinador, ou ainda não está pronto na visão deles. Então, assim, cara, essas críticas que foram feitas, o Abel precisa compreender,
e novamente aqui eu uso essa frase proibida porque eu acho que as pessoas não são obrigadas a compreender nada se não quiser, mas que as críticas são bem-vindas. As críticas, elas são positivas. O Boca Juniors ontem, através do seu sistema de jogo, mostrou que o lateral pode ser lateral, que o meio-campista pode ser meio-campista, que você pode ter 2 atacantes. Isso aqui é proibido na Sociedade Esportiva Palmeiras. Lá na outra semifinal, o Diniz joga com 2 atacantes, 3 meio-campistas, sendo ainda 2 pontas, né? Então, é proibido jogar assim lá. Por que no Fluminense pode e aqui não pode? Eu acho que não precisa ser um time igual ao Fluminense, mas o que o Boca apresentou ontem é um time entre o Palmeiras e entre o Fluminense. Não é um time extremamente ofensivo, é um time que tem sim limitadores técnicos e que conseguiu jogar melhor contra o Palmeiras. O que a gente espera do Abel? A gente espera que novamente a gente entre igual entrou contra o Corinthians, igual entrou contra o Goiás, igual entrou contra o segundo jogo do Deportivo Pereira, igual entrou contra o Grêmio? Não, a gente espera que o Abel, e muito, tá? Muito das críticas que o Abel vem recebendo externam, entre aspas, tá? O desespero do torcedor muito mais do que qualquer outra coisa. Então, assim, dá uma live gigantesca pra gente trocar uma ideia de toda a repercussão pós-jogo. Faremos essa live, mas fica aqui esse arquivo de vídeo pra gente trocar uma ideia, beleza? Então deixa aqui embaixo nos comentários, se inscreva no canal, ativa o sininho e tamo junto.